tema me toca muito de perto, desafios da clínica humanista ou a autenticidade como desafio pessoal e como desafio para a clínica. Eu passei esses dias todos pensando nisso, viu? E não quis retomar a minha tese de doutorado, que é sobre o tema da autenticidade, né? Que eu prefiro mais falar como esse tema me tocou, viu? E algumas coisas importantes para mim, pelo menos, que eu quero compartilhar aqui e ver se isso também traz alguma contribuição para o nosso debate. É pelo caminho da autenticidade que a pessoa se faz presente e, ao mesmo tempo, convida o seu interlocutor para que ele também se faça presente. Essa ideia de presença, o velho Rogers, na entrevista do Baldwin, fala dessa presença, se eu entendi bem, como o fator terapêutico principal, e ele chega até a falar que ele acha que insistiu demais nas 3 atitudes que todo mundo conhece, quem pratica abordagem centrada, mas que, na verdade, é alguma coisa que fica no limite dessas 3 atitudes, que é o importante do ponto de vista terapêutico. Mas o que é estar presente, né? Olha, para mim, o estar presente, não sei se eu entendi completamente a ideia do Levinas sobre o rosto, mas para mim a presença é um face a face espiritual. Não se trata de uma presença física, embora o nosso corpo seja a nossa presença, mas se não tiver também um contato, eu não tenho medo da palavra espiritual, apesar de ter sido e ser ainda um pesquisador, viu? Não é uma presença física, é uma presença talvez intencional, um contato mútuo de significados e de rumos de vida. É pela presença que a pessoa se doa, não é? Uma expressão que me tocou muito enquanto eu pensava nessa temática da autenticidade da presença é a expressão sair do armário. Isso me evoca aquela velha história. Eu entrei em contato com essa expressão através dessa historinha, né? Que eu era ainda criança, quando o Joãozinho chegou para a avó dele e perguntou: vovó, o que quer dizer amante? E a vovó então falou: meu Deus do céu, se levantou e foi correndo para o quarto dela e abriu a porta do guarda-roupa, de um velho guarda-roupa que tinha lá, e caiu então um esqueleto para fora do guarda-roupa. Essa história, para mim, me toca hoje muito, né? Eu ouço clientes falarem que precisam sair do armário ou já saíram do armário, e eu acho que essa expressão vale não apenas para as questões de ordem de desejos sexuais, eu acho que vale para tudo, viu?
nós temos jeitos de agir que a gente só reconhece muito tempo depois. E que, na época, na fase de vida que eu estou vivendo, que é uma fase de vida cheia de lembranças do passado remoto, eu me dou conta de uma porção de coisas que estão escondidas atrás de maneiras recebidas de me comportar e que é muito legal descobrir isso que está escondido atrás de maneiras recebidas de outras pessoas e sentir que existe algo mais profundo de que esses padrões recebidos. Esse reconhecimento é talvez o princípio da autenticidade, né? Mas não basta reconhecer. Eu acho que é preciso ter coragem de aparecer com esse jeito mais profundo de ser. E nessa tarefa de reconhecer e aparecer, ter um bom interlocutor é fundamental, é muito importante. Alguém que te ajude a alcançar lucidez e coragem. A lucidez para enxergar e a coragem para ser coerente com aquilo que você está enxergando. Olha, não basta a lucidez, viu? Se você é somente lúcido, você corre o risco de permanecer vítima dos padrões recebidos e não saber o que fazer com eles. Não permitir que aquilo que é mais profundo, que vem do centro de você mesmo, emerja, atravesse esses padrões recebidos. Sem autenticidade, não há presença. E sem a presença, a conversa fica no plano acadêmico. Ou seja, não sai da lucidez e não parte para a coragem. Então, quais são algumas coisas que me pareceram importantes na conquista, então, de uma verdadeira autenticidade? Veja bem, não estou dando uma aula, estou falando como essa temática me toca, entende? Eu acho importante aí quem me mostrou essa importância foi um mineiro do Vale do Rio Doce, que eu ando lendo ultimamente. Vocês devem saber quem é, Ailton Krenak. Reconhecer a minha posição na sequência histórica e na geografia. Quer dizer, não é, nós somos muito maiores do que a nossa individualidade. E a gente precisa reconhecer isso e ser consistente com essa. É o Jung que dizia que no fundo de nós existe um coletivo. Então, eu reconhecer, me reconhecer numa sequência histórica no meu caso, de imigrantes que vieram da Europa no século XIX e já encontraram um país em andamento e já encontraram um país com uma história terrível. E o Ailton Krenak conta essa história, e eu comecei a participar dessa história a partir de padrões recebidos pela minha educação.
e que eu precisava aprofundar esses padrões para me reencontrar com certas coisas mais profundas. Então, assumir aquilo que sinto por trás dos valores recebidos e incorporados e deixar que isso se faça presente nas minhas interlocuções, pelo caminho da improvisação. Eu acho isso importante. Deixar que a minha autenticidade mais profunda se faça presente não pode ser uma coisa preparada previamente. É alguma coisa que segue o caminho da improvisação. E, a partir disso, ousar, sem perder a presença, pensar junto com o interlocutor. Então, esses foram os pontos em torno da autenticidade que me tocaram enquanto eu pensava nessa mesa aqui. Mas tem mais uma coisa que eu quero acrescentar, né? A primeira coisa é sair do armário. A autenticidade pressupõe que você tenha lucidez e coragem de sair do armário. Mas também pressupõe, se isso que eu falei faz algum sentido para vocês, também pressupõe alimentar os sonhos. E aqui volta o Ailton Krenak, né? Não é só alimentar os sonhos de enquanto eu estou dormindo, é alimentar os sonhos de quando eu estou acordado também. Porque o que é o sonho? O sonho não é o real, é alguma coisa que está além do real, né? E eu posso viver o que está além do real como um projeto, eu posso viver o que está além do real olhando para frente, né? Tendo uma utopia. Eu diria que não se trata de olhar muito lá longe para frente. E a pandemia me ajuda a dizer isso. Mas eu preciso olhar não só para o aqui e agora, senão eu me perco. Se eu ficar só no aqui e agora, se eu não tiver um rumo, se eu não tiver alguma coisa que está um pouco além, eu caio numa superficialidade e numa banalidade cuja consequência é me apegar a padrões também recebidos que eu escolho sem nenhuma autenticidade verdadeira. Se nós não alimentamos os nossos sonhos, a nossa vida se reduz ao desejo de tomar cerveja. Para mim, não basta. Para mim, não basta. Então, como alimentar os sonhos? E agora eu termino. O ponto em que eu cheguei foi olhar para frente, indo um pouco além do aqui e agora, para poder delinear um possível rumo e desencadear uma energia interna e acreditando nas intuições enraizadas na vivência, na vivência imediata. Aí, no caso, é do aqui e agora. Olhar para frente
e acreditar nas intuições enraizadas na vivência imediata. Isso eu deixo para nossa reflexão. Obrigado pela atenção, pessoal. Era isso.